Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu vim falar pra vocês sobre o livro Menina Boa, Menina Má, que foi escrito pela Ali Land e é um thriller psicológico que acaba abordando temas complexos como traumas e também a origem da maldade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço pra você já deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Menina Boa, Menina Má vai contar a história da Annie, que é uma menina de 15 anos, que é filha de uma serial killer conhecida como Serial Killer Peter Pan. Ela é conhecida assim porque as vítimas dela são todas crianças. E depois de anos dentro dessa casa, passando pelos abusos da mãe e também presenciando os crimes da mãe, a Annie acaba denunciando a mãe para a polícia. Por isso, ela entra dentro do programa de proteção à testemunha e acaba sendo levada para uma casa de um lar adotivo, onde ela está aguardando o julgamento da mãe e também se preparando para ele. Dentro dessa nova casa, com essa nova família, ela acaba recebendo a identidade de Millie. E a Millie, ela tem como pai adotivo o Mike. O que é interessante aqui? Além de pai adotivo, o Mike também é terapeuta. E ele tem dois interesses sobre a Millie. Ele quer sim ajudar ela a passar por todos os seus traumas e se preparar para o julgamento da mãe, mas por outro lado, ele também tem um interesse muito grande em entender a mente e a história dela para poder contar isso em um livro. Além do Mike, a gente tem também dentro dessa dinâmica familiar da família adotiva a Saskia, que é a mãe dessa família, que é a esposa do Mike, que tem claros sinais de depressão e também de infidelidade, e a Phoebe, que é a filha do casal, que tem a mesma idade da Millie e que acaba sendo uma personagem extremamente caricata e odiosa, que faz bullying com a Millie, bem aquele estereótipo patricinha de Beverly Hills, que tem a menina popular, que acaba fazendo bullying com os outros. Ela é exatamente essa pessoa, é a Phoebe, que é a filha do casal. Fica importante deixar claro aqui, ninguém dessa nova família, exceto o Mike, sabe sobre o passado da Millie, que anteriormente era a Annie. O Mike sabe tudo o que aconteceu, mas a Saskia e a filha deles, a Phoebe, não tem a menor noção do que aconteceu com a Millie e por que ela está ali. Inserida dentro desse novo contexto, ela acaba sendo confrontada o tempo todo com os traumas que ela tem do passado e também com a dúvida do que falar no julgamento da mãe dela, porque ela irá testemunhar no julgamento da mãe que ela mesma acabou denunciando para a polícia. Nesse meio tempo, ela acaba tendo vários pensamentos e a gente vê um conflito constante da consciência da Millie, que muitas vezes é a sua própria consciência, a sua própria voz questionando sobre os seus atos do passado e os atos do presente, mas muitas vezes essa consciência ela é materializada como a voz da mãe e às vezes até mesmo como a presença da mãe dentro da mente dela. É como se a mãe fizesse parte dela de maneira integral, como se a mãe dela e ela fossem uma só pessoa em algumas situações. E esse conflito interno dela acaba se estendendo ao longo de toda a obra e a gente começa a entrar dentro da psique dela e pensar, será que ela é uma menina boa ou será que ela é uma menina má? A maldade ela é genética e o ambiente acabou reforçando isso, ou então tem possibilidade de mudança quando ela muda de ambiente. Conforme o julgamento da mãe vai se aproximando, essas questões dentro da mente dela vão se intensificando cada vez mais. E aí é interessante dizer que ela sai num ambiente traumático, que é a casa da mãe, onde ela foi exposta aos crimes da mãe, aos quais às vezes ela participou de certa forma, ela estava ali presente, ela sabia o que estava acontecendo, e ela é exposta a um ambiente que era para ser um ambiente tranquilo, que é a família adotiva. Mas a gente vai ver ao longo do livro que é um ambiente completamente disfuncional. A família ela não é uma família que conversa entre si, o casal tá claramente muito separado um do outro, a filha deles tem comportamentos assim muito odiosos, ela é uma menina que ao longo do livro você pega a birra dela. Pra ser bem sincera, eu peguei birra da Phoebe, assim, falei, meu Deus do céu, quando acontece o que acontece com ela, eu nem fiquei tão mal, porque ela é uma menina, assim, muito difícil de gostar, e o livro, ele faz questão de demonstrar isso. Então você começa a pensar que a Millie, ela sai de um ambiente tóxico pra entrar em outro. Óbvio que os níveis são diferentes, porque a mãe dela era uma assassina de criança, mas ela entra igualmente em um ambiente muito complicado e muito conturbado. Então ela não tem tempo para poder ter paz e tranquilidade e pensar. Ela tá resolvendo ao mesmo tempo os problemas do passado relacionados à mãe e ela tá tendo que resolver os problemas do presente relacionados à família nova, porque ela sofre bullying constante na escola e dentro de casa pela Phoebe, e ela também tem que lidar com o fato da Saskia, que é a mãe adotiva, ser extremamente fria e distante dela, e também lidar com o fato do Mike ao mesmo tempo querer ajudar, mas também querer explorar ela para poder construir e escrever o seu livro. Então ela tá sempre dentro dessas tensões, tanto mentais quanto ambientais,
ao longo da vida dela e ao longo de toda essa narrativa. O ponto alto pra mim do livro é quando ela toma uma atitude diante desse bullying que ela sofre pela Phoebe. E é ali nesse ponto que talvez a gente fosse confrontado como leitor e entendesse que ela é boa ou não. É naquele ponto que poderia ser definido isso. Mas não é isso que acontece. Porque como o livro constrói o fato da Phoebe não ser uma pessoa boa e constrói toda a narrativa de que a família adotiva não é boa e ela é disfuncional, a gente ainda assim, mesmo diante de uma atitude bem drástica da Millie, a gente acaba pensando se talvez ela tivesse sido exposta a um ambiente melhor, se ela não teria sido diferente. E o que faz a gente pensar isso? O fato da gente estar constantemente vendo os pensamentos dela. Você vê que ela tem pensamentos bons, e dela tem um pensamento muito ruim, e depois ela tem um pensamento bom e ela tenta mudar. Então a gente vê essa luta interna dentro dela, e isso faz com que a gente não consiga bater o martelo. Pelo menos eu, como leitora, não consegui bater o martelo e falar, não, ela é boa ou ela não é boa. Eu acho que essa é a maior questão do livro. É o ambiente que definiu ela como má em duas situações, ou então o ambiente diferente teria definido ela de outra forma. Uma questão que é inevitável é a gente comparar esse livro com o livro Menina Má, que inclusive tá aqui, que eu já fiz vídeo aqui no canal, porque o título é muito parecido e a premissa dos dois livros é muito parecida. São crianças que supostamente têm uma maldade dentro de si. Mas tem uma diferença bem grande entre a personagem desse livro, que é a Millie, e a personagem do livro Menina Má, que é a Rhoda. A Rhoda, ela é uma psicopata, e você vê que ela tem essa maldade intrínseca dentro dela, e vem apenas dela, não é algo que, por mais que tenha uma questão de carga genética por conta da avó, no livro da Rhoda, a gente vê que é algo que a mãe não tem, é um ambiente ao qual ela não foi exposta a um ambiente ruim, e ela é uma criança ruim por natureza, diferente da Millie, que você vê que o ambiente em que ela está pode possivelmente ter definido muito da personalidade dela. Então, por mais que as obras sejam parecidas, a narrativa é bem diferente, você tem outras questões, outros questionamentos ao longo do livro. Então, mesmo você tendo lido Menina Má, vale a pena você também ler o Menina Boa, Menina Má, porque é uma narrativa e uma história completamente diferente, e a reflexão que é trazida acaba sendo diferente também, porque ao mesmo tempo que no Menina Má, que é esse daqui, ele define a psicopatia como genética, no Menina Boa, Menina Má você fica o questionamento de até quando o ambiente pode influenciar alguém. Então é interessante a gente fazer essas duas comparações entre os dois livros. Em questão a pontos fortes, esse é um livro que a narrativa, eu achei uma narrativa boa, do começo ao fim assim, eu fiquei muito interessado. Ele tem muitos plot twists, muitos. Eu trouxe alguns spoilers aqui no livro, mas não chega nem perto do que vocês vão encontrar na obra. Cada momento muda alguma coisa e você fala, meu Deus do céu, eu não tava esperando por isso. É muito plot mesmo, assim, eu não tava esperando tantos de um livro só. Mas eu achei em alguns pontos os personagens muito caricatos, como eu tava falando da Phoebe no caso. Ela é uma pessoa tão chata que ela vira assim, como posso dizer? É uma caricatura mesmo, é como se tudo nela fosse maximizado. Ela não consegue ser só uma adolescente rebelde, ela é muito rebelde. Ela não consegue fazer um bullying, ela faz muito bullying. Ela é construída para ser odiosa. É como se o personagem quisesse realmente justificar as ações da Millie. Ao mesmo tempo que a mãe também é assim, ela é construída para ser uma mãe distante, para ser uma pessoa fria, para ser uma pessoa que você não consegue ter muita empatia. Eu não gostei muito disso. Eu acho que eles poderiam ter construído, a autora poderia ter construído personagens que a gente gostasse um pouco mais, e que a gente tivesse, assim, essa questão da dúvida, da maldade, da bondade, não só na Millie, mas também nos demais personagens. Então, pra mim, o ponto fraco do livro foi esse, que foi a construção dos personagens secundários, que não é muito bem feita em relação a características mesmo. Mas ele é um livro que vale muito a pena ler, você fica... Meu Deus! Tá. Ele é um livro que vale muito a pena ler, você fica preso dentro da história. E que eu achei interessante, ao longo da leitura, eu consegui imaginar muito bem a mãe da Millie. Porque a construção da personagem da mãe da Millie, apesar de não falar muito sobre o passado dela, eles falam muito sobre os crimes e o jeito que ela agia, mesmo que de forma assim sutil. E eu consegui construir assim toda a personagem na minha cabeça e consegui pensar no quanto ela era manipuladora, no que ela fazia. E isso pra mim foi muito interessante, porque eu consegui construir a ideia de personagem e isso fez o livro muito interessante pra mim. É como se eu estivesse realmente vendo assim um documentário sobre essa assassina Peter Pan. Eu consegui imaginar toda a trajetória dela ao longo do livro e eu achei isso muito legal.
E a Millie, por si só, que na verdade é a Annie, ela é complexa, ela tem pensamentos muito complexos para a idade dela, que obviamente tem a ver com o ambiente em que ela foi criada, e ela é realmente uma personagem interessante. Você tem vontade de entrar dentro da mente dela e querer entender o que está se passando ali. Então eu recomendo muito a leitura desse livro para vocês, eu acho que vocês vão gostar muito. Para quem gosta de suspense e thriller psicológico, vai gostar demais desse livro. Ele tem várias questões que poderiam, na minha opinião, ser exploradas um pouco mais a fundo, mas de forma geral é uma ótima narrativa, uma ótima história e vale muito a pena a leitura. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!